Boa tarde, pessoal. Vou aqui fazer o gabarito da prova, né? Só que para início eu vou fazer o primeiro arquivo que eu vou enviar vai ser uma descrição de como se resolve a prova, né? Depois eu mando a solução de fato dessa prova que a gente combinou de eu passar para vocês. Bom, conforme a gente tinha combinado, essa é a prova, né, essa foi que fiquei com o compromisso de passar para vocês, né? Lembrando que essa primeira questão a gente chegou a fazer em sala de aula, não foi? Esse da coluna de destilação. Fizemos, acho que a letra A, né, onde a gente analisou o diagrama de instrumentação e controle e descrevemos cada um dos instrumentos apresentados. Então, inclusive a gente comentou que essas letras estavam bem ruinzinhas de serem lidas, né? Mas enfim, a gente tinha alterado dado um zoom nessa instrumentação e descrevemos ela. Então aqui a gente deu um zoom neles, né? Aqui, ó. O primeiro deles era o TIC01, que era o sistema de um controlador indicador de temperatura, né? Então ele controla e indica a temperatura de alimentação da coluna de destilação. A gente tem ali o TT01 e o PT01, que eles controlam. O TT01 é o transmissor de temperatura da coluna de destilação e o PT01 é o transmissor de pressão do revervedor. Então, TT01, transmissor de temperatura do revervedor, PT01, transmissor de pressão do revervedor. Depois a gente vem para o topo da coluna, a gente tem o TT02 e o PT02. Então, o TT02 é o transmissor de temperatura do topo da coluna, né? E o PT02 é o transmissor de pressão do topo da coluna. O TT03 é esse transmissor de temperatura que está lendo a temperatura de refluxo, né? A gente tem mais um de temperatura ali na água de refrigeração. A gente tem o TT04, né? O TT04 é o transmissor de temperatura da água de refrigeração. A gente tem ainda o LC01, que é o controle de nível do tanque de condensado. E a gente tem os indicadores de vazão, FI01, o indicador de vazão da corrente que alimenta a coluna. A gente tem o FI02, que é o indicador da vazão de refluxo. E o FI03, que é o indicador da vazão do produto de topo. Bom, na letra B, ele pede para a gente acrescentar a instrumentação necessária, né? E descrever o funcionamento dos sistemas de controle para controlar a temperatura de alimentação da coluna, né? A gente ali tem o controlador, mas como ele controla? Eu preciso ter um sensor de temperatura, né? Um transmissor de temperatura para enviar esse valor e definir quem é a variável manipulada desse sistema. A gente tem o aquecedor, né? Ali o TR01, né? Então é esse cara que vai ajustar a temperatura de alimentação da coluna. Então nós vamos colocar aqui um TT na entrada da coluna, na corrente de alimentação. Ele vai medir a temperatura, enviar esse sinal para o controlador, e o controlador vai estar atuando na resistência, né? Mantendo a temperatura no valor desejado. Então, como vai atuar? Eu tenho a alimentação, né, que está chegando na coluna, eu tenho o sensor de temperatura, transmissor de temperatura medindo a temperatura dessa corrente, ele envia o sinal para o controlador vai comparar o valor lido com o set point e vai ajustar a potência de aquecimento desse trocador, né, de forma a manter a temperatura no valor desejado. No item 2, ele quer controlar a pressão no fundo da coluna de destilação, e essa pressão no equilíbrio de fase está relacionada à temperatura, né? Então, como eu leio a pressão de fundo,
né? Se eu mexer na carga térmica, eu vou estar alterando a pressão no fundo da coluna, a carga térmica do refervedor. Então o que a gente vai fazer é isso, vai ter aqui um PC, né, um controlador de temperatura, né? Ele vai estar recebendo o sinal que vem do transmissor de pressão e ele vai estar atuando na carga térmica, na resistência, né, do refervedor. Então, lê a pressão e ajusta a potência de forma a manter a pressão no valor desejado. Para controlar o nível do tanque de condensado, né, eu preciso ler o nível, né? Então eu vou botar aqui um transmissor de nível, vou ter que ter um LT aqui, transmissor de nível, vai mandar esse sinal para o controlador, e o controlador ele pode atuar em qualquer uma das bombas de saída, né? Aqui eu tenho uma bomba na saída na verdade eu tenho uma bomba na saída do sistema, e essa bomba vai estar enviando, né, tanto, né, para o produto de topo como para o reciclo, aí vai ser ajustado provavelmente através de uma válvula. Mas o nível eu vou ajustar através do controle dessa bomba aqui. Eu vou atuar na bomba de saída, né? Então, aumentando ou diminuindo a vazão, eu consigo ajustar o nível para o valor desejado. Bom, a temperatura do condensado, né? A gente lê ela, a temperatura do condensado, no fim ela é a mesma temperatura de refluxo, né? Ele sai do condensado, vai para o refluxo, então essa temperatura de condensado é a mesma do refluxo, né? Eu vou conseguir ajustar essa temperatura, né, através do ajuste da vazão da bomba de refrigeração, né? Então o que é que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter um controle de temperatura, um TC, né, que ele vai estar recebendo o valor da temperatura e vai estar atuando na bomba de água de refrigeração de forma a manter a temperatura no valor desejado. Questão 2, ele quer a função de cada instrumento, né, os instrumentos numerados, então, e os ranges, possíveis ranges dele, né? Então, esse item 1 aqui, os numerados, então tem um IP, a gente utilizou já um exemplo desse aqui, né? Esse aqui é um transdutor corrente-pressão, I de corrente, P de pressão, né? Lembra que então, aqui a gente tem um analisador de corrente, um controle. A é analisador, C é controle. Aqui eles estão controlando, então, provavelmente a concentração no reator, né? Eles estão enviando um sinal elétrico, né? A gente vê a linha pontilhada elétrico, mas se é elétrico e é um transdutor corrente-pressão, isso aqui é um sinal 4A20, né? E se a válvula ela é pneumática, né? Ele está transformando ela em pressão, aqui é 3A15 PSI. O item 2 a gente comentou, né? Isso aqui é um controle de concentração, é um analisador. Aqui ele tem o transmissor, né? Já vou falar desse 3 então junto, 3 e o 4, o 3 e o 2. Né? Aqui eu tenho um transmissor de análise, ou seja, ele está medindo analisando a concentração de alguma coisa aqui. Então ele lê a concentração dos produtos, envia o sinal para o controlador e o controlador ajusta a alimentação de reagentes. Então aqui eu tenho um transmissor em corrente, supomos que aqui é 4A20, é tudo miliampere, né? A gente está falando, provavelmente 4A20 miliampere, né? E esse é o sinal que entra no controlador, né? Então, o 4 é um transmissor de temperatura, TT. Então ele está lendo a temperatura dos produtos e ele envia um sinal em corrente aqui, pode ser 4A20 miliampere, pode ser 1,5 volts. O item 5, 1AD, eu acho que a gente não chegou a comentar, né? Mas isso aqui é um transdutor também, né? Ele está transformando o sinal analógico em digital, é o sinal que está sendo enviado para o computador. Ele recebe sinal de corrente, por exemplo, ele transforma isso aqui num sinal digital que vai entrar lá no computador, né? Para o sistema de aquisição de dados. Então aqui vai sair 0 a 1 bit. Bits, né? Provavelmente. Esse é o 5. Né? O item 6 é uma válvula. O item 6 é uma válvula, né, de vapor saturado, é uma válvula pneumática, né? Não tem muitos ranges aí, vai ser 0 a 100% aberto, 0 a 1 fração de 0 a 100% aberto, ou 0 a 1 a fração de abertura dela, recebe o sinal 3A15 PSI.
Esse é o sinal que chega na válvula pneumática, né, do vapor saturado. E o item 7, né, isso aqui é uma válvula. Então, aqui também ela é uma válvula manual, né? Ela não tem acionamento automático. Bom, essa última questão aqui, ele é um processo para a produção de 2-butadieno a partir do butano. Ele faz uma descrição aqui do fluxograma, né, que o butano é alimentado numa corrente, ocorre essa reação do butano gerando butadieno e hidrogênio, 60% de conversão, então na saída do reator vai ter os 3 componentes presentes. A descarga é feita pela evaporação dos produtos e do reagente, que deixa o reator pela corrente 2, de modo a evitar operações para a pressão do catalisador. O condensador parcial TC1 condensa e resfria parte da carga. O vaso V1 separa a fase líquida do hidrogênio formado e a fase líquida é separada na destiladora T1, obtendo-se butadieno no fundo, com pureza de 98, butano recuperado no topo é reciclado para o reator. A destiladora opera a pressão de 2,7 bar. Analisando o processo, constata-se que, na verdade, aqui me faltou a pergunta, né? Na verdade, qual dessas afirmações são verdadeiras e quais são falsas? Qual a gente realmente pode dizer que é verdade e qual não? A produção da unidade será controlada de forma muito eficiente pelo medidor de vazão instalado na corrente de butadieno que deixa o fundo da destiladora. Não tem nada que diga isso, né? Isso aqui não tem nenhum lugar que a gente garanta a eficiência do controle, né? Corrente 3, que descarta hidrogênio formado na reação a partir do V1, sairá saturada com butano e 1,2-butadieno, que exigirá a instalação adicional de uma torre lavadora para reduzir as perdas desses compostos. O hidrogênio tem uma temperatura de ebulição muito mais baixa, né, que butano e butadieno, né, um gás muito leve, né, um gás incondensável. Então não é verdade, a gente consegue facilmente separar butano e butadieno de hidrogênio. Isso aqui é falso. Pressão de operação da torre destiladora, pressão de operação da destilação, sabendo que a saturação do butano a 2,7 ocorre em 28 graus, está adequada ao uso de água como fluido de resfriamento de condensador de topo, como proposto pelo fluxograma. Se for água gelada, tudo bem. Água, temperatura ambiente, usar somente uma torre de resfriamento não vai funcionar. Eu considero que não. A válvula de controle instalada na tubulação que deixa o fundo da torre, que controla o nível do selo, está na posição correta. Essa válvula, né, vai controlar o nível de líquido, né, aqui no fundo da torre, né, essa válvula de controle aqui controla o nível. Tá bom? Tá justo, é o lugar certo de colocar ela. Essa sim. Essa tá certa. A destiladora pode ser substituída por um tambor flash. Bom, eu vou separar butano de butadieno num separador flash nunca, né? Falso. Então, a verdadeira ali é a letra D.